Presta atenção nisso. Você pode só discordar de mim, mas é uma heresia. É isso, já em menos de 5 minutos produziu o herege, que na história da humanidade produz a fogueira, que na história da humanidade é a autorização para matar. Vocês sempre souberam que, quando eu falo para vocês que debates para mim, sua causa é um fator inútil, né? Quando eu falo na causa cristã, se você fala de uma outra religião, de repente o debate ele é muito importante, ele é muito legal. Mas quando fala da causa cristã é uma coisa inútil, porque não se encaixa, não serve para coisa nenhuma, né? O próprio Evangelho diz, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que a gente não deve entrar em discussões acerca dessas questões, porque não tem proveito nenhum, então o debate é inútil. Mas eu quero citar essa questão desse debate aqui. A primeira coisa que eu achei interessante, que tem muito a ver com o que a gente sempre conversa, que a gente bate um papo aqui, sobre essa questão do extremista ser vitimista, né? Então ele não consegue, quando se expõe que o relativismo dele, né, ou seja, a negociação dele de princípios de algo, geralmente quando está na política, tá, gente? Principalmente quando é envolvido com política. Ele diz que aquele ali ele é um pastor pessoal. Eu até fui procurar o que era PSOL, era um partido político no Brasil, e eu até vi uma foto esse dia de aquele outro pastor, né, que é dito pastor também, que a igreja até desqualificou ele, eu não sei, descredibilizou ele, uma coisa do tipo, né, tirou a autoridade pastoral dele, e esse cara estava junto e eu não tinha percebido. Então o que acontece? Você viu que o cara falou sobre heresia. O que é heresia? Heresia é tudo que vai contra os princípios e as bases de uma determinada fé, né? Então, no caso está ele falando do cristianismo, se diz pastor, então, provavelmente sobre o cristianismo. E esse cara, ele é um cara de socialista, ele é um pastor com ideal socialista. Ali você já vê completamente algo totalmente fora da realidade, né, e do que se realmente diz e realmente herege, né? Quando o socialismo pede, dentre outras coisas, que só pode se adorar o Estado é grandão, né? Por isso que todo país que entra no viés socialista, ele tem que perseguir as religiões, porque nas religiões, vou dizer da cristã, né, você só pode adorar a Deus, né? Você não é o Estado o predominante sobre o indivíduo, mas a Deus. Então, se o cara fala que ele é socialista, ideal socialista e é pastor, ele é totalmente errado. Ele é um cara totalmente misturado com pautas sociais que não tem nada a ver com o evangelho, e muito mais um discurso corrompido e hipócrita sobre proteção de minorias e esse tipo de coisa, como a gente já tem explicado aqui. Então, começou ali, né? E aí você vê que interessante, ele já começa com vitimismo. Nossa, você não precisa me chamar de herege. Ué, mas se você está cometendo heresia, você é herege. Dentro da religião cristã, você é herege. Pode não ser herege dentro de uma outra religião, né? Mas dentro da religião cristã, você é herege. Você não precisa. E aí ele fala, você aí tá vendo, em poucos minutos já criou um herege, já criou uma fogueira, fazendo alusão à perseguição, né, à Inquisição na Idade Média. E na verdade, ele não falou nenhuma vez sobre ninguém tratá-lo como um criminoso, só simplesmente disse para ele, você dentro da religião cristã, você é um herege. Então, sempre fique muito esperto com esse vitimismo, essa coisinha, né? Depois eu fui procurar saber, porque parece que ele se envolveu em algumas outras rituais de outras religiões, misturado com outras religiões. Você tem que respeitar todas as religiões, né? Agora, você tem que ter muito bem as suas bases. Eu, por exemplo, sou cristão, respeito qualquer outra religião, e qualquer prática de qualquer outra religião tem que ser respeitada, mas eu não vou praticar como eles, porque eu justamente eu reprovo aquilo dentro da minha visão da minha religião, dos princípios da minha religião. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, que sobre a conversa dele, é muito curtinho esse vídeo, então eu não perderia meu tempo com muita coisa, mas só para você ver como a gente conversa aqui, que a gente tem que ficar muito atento com esse discurso que o socialismo faz muito bem, né? Que é de vitimismo, de inclusão de todos, né? Aquela coisa de união de todos, mas na prática ele usa, por exemplo, o negro merece voz e papapá e papapá, mas se tem um negro que discorda de você, esse não é pela causa, ele tem que ser excluído. Não, as mulheres têm que ter voz, as mulheres têm que ter tal. Então, mas é uma mulher que não concorda com você. Não, essa aí é contra essa aí. Quer dizer, é uma hipocrisia absoluta. Mas preste bastante atenção até para o nosso enriquecimento no processo de julgamento, até naquilo que a gente ficar vacinado, né, contra mentiras e hipocrisias. Mas olha só. Você não precisa me chamar de herege, Olha aí. você pode só discordar de mim, mas é uma heresia. É isso, já em menos de 5 minutos. Olha o vídeo mesmo. O herege, que
na história da humanidade produz a fogueira, que na história da humanidade é a autorização para matar. Eu Meu chamei Deus. de herege porque, de fato, quando você tem uma afronta direta a um princípio fundamental de uma fé, isso é heresia. E lá no Seminário Batista, certamente você Ele é aprendeu batista. isso. Se te ofende, se te deixa chateado, te chamar de herege, é só você deixar de relativizar a verdade dos textos bíblicos, é só você deixar de tentar culpar o apóstolo Paulo, que é o maior apóstolo que escreveu as principais cartas doutrinárias, e dizer que o apóstolo Paulo, indiretamente, é responsável pelo feminicídio, pela morte das Meu mulheres. Deus. Agora, se você vem para esse debate aqui com toda a disposição de dizer que eu destilo ódio, de dizer que eu sou responsável com o meu discurso por pessoas morrerem e irem para fogueira, você tem que ter a envergadura. Duas coisas aqui que a gente está muito acostumado aqui, né? Quando você discorda de uma pessoa e fala, ó, dentro do que você está falando, você é herege, porque você está indo contra o princípio. Pelo que ele falou ali, ele disse que o apóstolo Paulo promovia feminicídio. Cara, por isso que eu falo, o cara fala que crê em Deus, mas ele pega uma apostila, né, de manipulação de massas, né, socialista. Ele pega uma cartilha que fala um pouquinho sobre modus operandi, né, de como você doutrinar as pessoas que são fracas intelectualmente, e aí ele mistura com a Bíblia. Ele fala que aquilo é Bíblia. Eu sou cristão, mas nos evangelhos eu não creio. Eu falo que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que o apóstolo não sei quem, eles são tipo assim, promotores da desgraça, do ódio. Gente, olha a cabeça desses caras, mano. Entende? Ele nunca foi cristão, porque ele não acredita. Ele pode crer nessas pautas, mas ele não acredita. Se ele crê nessas pautas, eles não creem no evangelho. Não creem no evangelho, né? E isso já achei absurdo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é quando você vê ali no final, que ele fala, né? Ele começa a fazer aquela questão de você está espalhando ódio. Eu pego direto gente aqui, né, que não sabe, acha que tá falando com um povo bobo, né? O povo daqui do canal, comigo, com vocês, que pensa que a gente é bobo. Só usa a palavra, você está espalhando ódio. Eu já peguei vários aqui, você já tem vários vídeos aqui, de eu explicando a intolerância religiosa e tal. Mas a pessoa não sabe nem o que é intolerância religiosa, não sabe nem o que é propagar ódio. Né? Então quando você discorda, você promove. Teve um cara aqui que chegou aqui e falou assim, não, mas você promove desinformação e ódio contra a religião. Daí eu falei assim, mas quando você faz live, a pessoa faz live, quando você faz live falando do cristianismo, falando mal do cristianismo, então você está propagando ódio também? Aí ele não respondeu mais. Por quê? Porque é hipocrisia. Porque é só para enganar as pessoas. E usa umas palavrinhas chave, ódio e não sei o quê, para que possa manipular o coração daqueles que não têm entendimento, às vezes nem vai procurar saber o que é. E ele ganha um pontinho e a pessoa fica um pouco temorizada. Mas é aquilo, a maior riqueza que você tem, Deus te deu a capacidade de você ponderar cada circunstância, cada termo, cada palavra, e você pondere. Não se entrega, não concorda, não balance a cabeça e nem dê sorrisinho. Você viu a cara dele, tipo assim, de quem, puxa vida, eu sou muito manso, eu sou muito bom, ele tá me atacando. Isso é tudo estratégia, gente. Estratégia para ganhar o coração das pessoas mais emocionadas. Eu coloquei esse vídeo só para você ver como todos, dependendo da religião, da posição política, todos que têm essa ideia mais hipócrita, eles usam o vitimismo, eles usam afronta, o coitadismo e usam sempre palavras-chave como propagação de ódio ou você está colocando alguma coisa, fobia, né? Politicofobia, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso para não ser enganado por esse cara.